Bem, inicialmente gostaria de cumprimentar o professor, os alunos, desejando uma excelente reflexão. Eu estou no Templo Budista Zulai, localizado em São Paulo, a 30 quilômetros da capital. Estamos no Brasil. Esse templo existe há 24 anos, foi inaugurado pelo venerável mestre Xinmin. Ele fundou 200 templos no mundo todo. Ele ainda está vivo, tem quase 90 anos e é um dos patriarcas do budismo na Ásia, para ser mais preciso, 48º patriarca do budismo chinês. Então vamos responder as 10 questões propostas pela classe. Como começou o budismo? O budismo é originado na Índia há cerca de 2.500 anos. Foi um príncipe que aos 29 abandona o palácio, vai morar nas matas e nas montanhas da Índia antiga. Aos 36 anos ele atinge um estado que nós chamamos de iluminação, que seria a extinção das aflições e da ignorância. O budismo, portanto, é originado no norte da Índia, região que hoje é o Nepal. A Índia é um imenso país, no passado remoto ainda era maior. As terras e povos do Nepal e Paquistão, por exemplo, eram povos e terras da Índia antiga. Quais são as principais práticas? É difícil enumerar. Poderia falar do budismo chinês, mas existem outras vertentes. Tem o budismo tibetano, por exemplo, japonês, coreano, vietnamita, tailandês. Então, cada país da Ásia recebe o budismo e ele se ramifica. Então, cada povo tem seus costumes, tem os seus hábitos, o seu idioma, o seu clima, o seu jeito de ser. Então, cada um vai eleger algumas práticas. São cerca de 84 mil tipos de ensinamento, então fica muito difícil de enumerar as principais práticas. Mas eu posso resumir algumas, que são comuns praticamente a todas as formas de budismo. Seriam a meditação sentada e silenciosa, os rituais, por exemplo, dedicados aos antepassados, aos falecidos, as cerimônias, que são recitações de sutra. Sutras são os ensinamentos atribuídos ao Buda. Esse termo é do sânscrito. O sânscrito é idioma da antiga Índia, no qual o budismo, suas filosofias, suas ciências, toda a cultura indiana foi preservado no passado remoto. A palavra sutra, mal traduzido para o português, significaria costura. No passado, os primeiros monges que fizeram inscrições na madeira, lascas de bambu, folhas de palmeiras, por exemplo, eles faziam costuras, então o nome sutra veio daí, sutura. E além das cerimônias, nós temos também muitos trabalhos, os trabalhos monásticos. Então poderia resumir meditação, a meditação recolhida, silenciosa, sentado, na posição de lótus, que seriam as pernas cruzadas. Temos as cerimônias, os rituais, os estudos dos ensinamentos e também o trabalho dedicado à montagem e à manutenção dos templos. Os templos são montados e mantidos por monges e discípulos budistas. O que diferencia o budismo das outras religiões? O budismo tem semelhanças com as religiões e também diferenças drásticas. Muitas pessoas nem consideram o budismo como religião porque não encontram nele, por exemplo, elementos que você pode encontrar em quaisquer religiões, como um profeta, como um Deus, como uma revelação sobrenatural de um mundo para o nosso, de um outro mundo para este mundo aqui. O budismo ele valoriza muito a questão do autoconhecimento, do estudo dos próprios pensamentos, palavras, atos, escolhas e consequências daquilo que nós produzimos em nossa mente e em nossas vidas. Talvez seja uma das poucas religiões que insistem muito na questão de que cada ser humano é o construtor do seu destino, é o engenheiro da sua vida a partir dos seus pensamentos, palavras, atos, escolhas, dos seus sentimentos, do seu modo de se relacionar consigo e com todos. Mas não tenho como resumir aqui 2.500 anos de história em poucos minutos. 84 mil ensinamentos em algumas poucas palavras. Vocês acreditam em Deus? Caso a resposta seja negativa, como vocês explicam a criação do universo? Bom, no budismo se deixa os discípulos à vontade para crer ou descrer no Criador, em Deus. A pessoa vai crer por suas próprias razões e vai descrer também por suas próprias razões.
Vamos respeitar o livre-arbítrio uns dos outros, ninguém vai querer impor sua crença, sua descrença. Então, há um grande respeito à liberdade das pessoas. Se você achou razões para acreditar, as razões são suas. Se você encontrou razões para não acreditar, as razões são suas também. Você não tem direito de impor suas opiniões, seus pontos de vista aos demais. É preciso respeitá-los, não se deve interferir na vida do outro. Como se explicar a questão da criação do universo? O budismo acredita que a forma ela vai emergindo do vazio. Vazio a ciência já explica como matéria escura. Talvez o professor de vocês poderá explicar melhor, mais detalhadamente, a questão da matéria escura. O fato de você não ver, não ouvir, não perceber nada no espaço quando você olha, por exemplo, de noite, não significa que não haja nada ali. Mas na medida que essa matéria vai se organizando, ela se torna visível, se torna perceptível. Aí ganha a forma que nós enxergamos quando olhamos para o céu, vemos estrelas, olhamos ao redor, vemos montanhas, prédios e pessoas. Então, seria uma transformação, uma mutação dessa matéria, uma variação dela. Nós somos variações dessa matéria original, imperceptível inicialmente. O que podemos aprender com o budismo? Na verdade, podemos aprender com tudo e todos, com todos os seres, inclusive com os seres não racionais e com outras crenças que não sejam as nossas. A partir do momento que a nossa mente é tolerante, é flexível, podemos aprender também com o budismo a questão das escolhas e consequências, que nós chamamos de karma. Eu não sou budista, eu sou cristão, não acredito no karma. O karma está na Bíblia, o karma está em você. Se você não come, você sente fome. Se você come muito, você fica obeso. Come muito açúcar, poderá ter diabetes. Se você dorme pouco ou dorme muito, se você grita com as pessoas, se você se afasta das pessoas, enfim, tudo que você escolhe tem consequências. Essas consequências você pode sentir agora, de imediato, é o karma de curto prazo, daqui a algumas semanas ou meses, karma de médio prazo, daqui a algumas décadas ou fim dessa vida, karma de longo prazo, ou para além desta vida, para a continuidade, que você não está extinto na morte, também pode se manifestar a longuíssimo prazo. O que explica, por exemplo, as injustiças, a fome e as guerras nesse mundo, as pessoas que às vezes têm filhos, os filhos vivem poucas horas ou morrem mesmo antes do parto. Por que algumas pessoas nascem doentes, miseráveis, e outras nascem saudáveis, numa família abastada? Então, pode ser karma de longo prazo, ok? Ou de longuíssimo prazo também. De que maneira vocês lidam com temas polêmicos, aborto e pena de morte? Aborto. O fundador do Templo Zulai, ele diz que nós devemos respeitar a liberdade de escolha, o livre-arbítrio das pessoas, e precisamos parar com essa mania de se intrometer na vida alheia. São 7 bilhões de seres humanos. Mal podemos cuidar de um só, nós mesmos, nossos próprios pensamentos, e vamos tentar interferir ou governar a vida dos outros. Então, se a pessoa quer conversar, você pode alertar a questão do karma, por exemplo, causa e efeito. Toda escolha tem consequências. Está preparada para arcar com as consequências? A sua consciência, a sua saúde, a sua forma de lidar com os outros, lidar com o casamento, lidar com a vida. Você pode sofrer sequelas nessa escolha. Então você pode conversar e ajudá-la a entender que toda escolha tem consequência, que toda ação tem reação. Então, não interferir, não julgar a pessoa, não demonizá-la porque ela praticou o aborto. Devemos ser generosos, gentis e acolhedores sempre, independente de quem esteja ao nosso redor ou diante da gente. Pena de morte. O budismo não condena nem louva a pena de morte. Cada povo, cada país tem a sua legislação, seus costumes, seus hábitos. Não podemos querer impor, por exemplo, à Tailândia o jeito brasileiro de ver, de viver. Esse jeito é nosso. Eles também não podem interferir na nossa vida. Nós escolhemos viver assim. Eles escolheram viver do jeito que eles vivem. Da mesma forma que devemos respeitar o que está próximo da gente, respeitar o livre-arbítrio dele, o direito de ser ele mesmo, também devemos respeitar os povos com seus livre-arbítrio e o direito de serem eles mesmos. A questão da pena de morte se resume muito facilmente. Você faz escolhas e escolhas têm consequências.
No país que você vive, a lei é aplicada com rigor. Você vai delinquir? Você vai praticar atos criminosos? Você vai exagerar na sua liberdade? Essa escolha é sua e as consequências vão recair sobre você também. Qual é a posição budista para a homossexualidade? Vou aproveitar e responder também a questão número 9, que trata das mulheres em relação às oportunidades no budismo se comparado com homens. Bom, o budismo ele não diferencia homens de mulheres. Na verdade, o Buda não diferencia seres humanos dos demais seres vivos. Ele declara que devemos ser generosos e termos compaixão com todas as formas de vida. E o budismo ele enxerga o ser humano. Então, a questão do sofrimento, as causas do sofrimento, como abrandar, como extinguir o sofrimento, é disso que trata o budismo. Não há discriminação, não se diz que o homem é superior ou é inferior. Isso são construções da cabeça das pessoas. É mais uma manifestação da nossa própria ignorância, que o budismo visa nos ajudar, inclusive, a abrandar e a extinguir. Quando é um abrandamento, nós chamamos de samadhi. Quando há extinção, nós chamamos de nirvana. Nirvana seria a realização definitiva, a iluminação. Vocês acreditam em céu e inferno, vida após a morte, mediunidade, o que acontece após a morte? No budismo, céu e inferno são estados interiores. Nesse momento, muitas pessoas podem estar nos assistindo, algumas estão em paz, estão felizes, outras revoltadas, outras irritadas, impacientes, ansiosas. Algumas podem ter muita esperança em relação ao futuro, outras podem estar pessimistas. Então, são sempre estados interiores. Vida após a morte. No budismo não há morte, há continuidade. A forma física está extinta, mas aquele pensamento, eu sou, a consciência, ela é contínua. Então, o que acontece após a morte? Você vai estar bem ou mal conforme suas escolhas. Eu volto à questão da causa e efeito, das escolhas e das consequências. Você poderá estar em paz ou não. Quais são os principais valores do budismo? O budismo pode ser resumido em 3 pilares, que seria a moralidade ou ética, a sabedoria e a meditação. A ética e a moralidade podem ser resumidas nos 5 preceitos: não matar, não roubar, não mentir, não ter má conduta sexual e não se intoxicar. Eu não sou assassino, nunca matei ninguém. Mas é profundo esse conceito. Todos esses itens dos 5 preceitos são profundos. De repente você está roubando a integridade de um livro que você pega emprestado, devolve faltando páginas, ou manchado, você roubou a integridade dele. Você pode estar, nesse momento, por exemplo, roubando da outra pessoa a saúde dela, quando exige muito dela, em casa, no trabalho. É algo muito mais profundo do que aparenta. E a sabedoria, que é o esforço em tentar ver a vida com a mente mais aberta, ter menos preconceito, opiniões distorcidas, pontos de vista equivocados, tentar ver a vida do jeito que ela é, não do jeito que você imagina. E a meditação, que seria a ferramenta para tentar atingir esse estado de sabedoria e esse estado de ética e estado de moralidade. A meditação pode ser sentada, silenciosa, com as pernas cruzadas, como o Buda fez e atingiu a iluminação, mas também pode estar praticando meditação aquela pessoa que faz uma escultura, uma pintura, até uma faxina, lavando louças, quando você esquece de si mesmo, até um sofrimento, uma dor, uma lembrança, uma dor de cabeça, aquilo tudo está extinto na hora que você se dedica a esculpir, a pintar, a desenhar, a fazer uma faxina, a fazer qualquer coisa. Então isso é um estado de meditação. Eu recomendo aos alunos o livreto O que é Budismo, do fundador do Templo Zulai, o Venerável Mestre Xin-Lin. Ele tem uma visão bastante resumida dos principais ensinamentos do budismo e dos fundamentos da doutrina budista. Você pode encontrá-lo na internet. É só você procurar nas lojas, tem estante virtual, tem lojas como a Americana, Submarino, você certamente vai encontrar este livro.